Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje o nosso capítulo 14. Nós vamos findar a nossa apostila 2, tá? E hoje, para finalizar, nós vamos estudar o espaço urbano e de consumo dos Estados Unidos. E aí, no final dessa aula, eu espero que você consiga identificar as principais características demográficas dos Estados Unidos, analisar o espaço urbano estadunidense e também descrever a sociedade de consumo estadunidense, reconhecendo a sua influência no nosso planeta, ok? Primeiramente, pessoal, nós vamos começar aqui a falar sobre os elementos gerais da população dos Estados Unidos, tá? E nesses elementos gerais é muito importante a gente compreender o processo de distribuição da população dos Estados Unidos no seu território. A população dos Estados Unidos ela tem uma situação parecida com a do Brasil. Há uma concentração em determinadas áreas e vazios demográficos em outros. Como a gente observa aqui, quanto mais próximo da cor vermelha, maior é a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, e, consequentemente, maior vai ser o quê? A concentração dessa população nas determinadas áreas. Você observa que agora, onde eu vou passar o mouse, que nós temos uma grande concentração de pessoas aqui na região nordeste dos Estados Unidos. E como nós já vimos, quando nós falamos dos espaços de produção dos Estados Unidos, isso aqui ocorre porque foi a primeira área a se industrializar. Então, se foi a primeira área a se industrializar, foi a primeira área onde surgiram grandes cidades e ocorreu a atração do número significativo de pessoas, tá? E aí você observa que no Nordeste nós temos isso. Nós temos uma concentração de uma forma geral aqui na parte leste, tá? No sul dos Estados Unidos aqui, ó, na região aqui de Miami, nós temos também uma concentração aqui na costa oeste, principalmente nessa região ali da Califórnia, por conta do Vale do Silício, que é a região dos Estados Unidos onde apresenta uma grande concentração de indústria de ponta, de tecnologia avançada, além de ser a região estadunidense responsável pela maior produção cinematográfica do mundo, porque aí fica o quê? Hollywood, tá? As áreas com menor concentração de pessoas são o extremo norte, por conta do frio, né? As áreas centrais aqui, por conta de ser áreas desérticas, tá? E no caso aqui o Alasca também por conta do frio, tá? E aí nós temos aqui alguns dados norte-americanos. A expectativa de vida é 79,8 anos. Se a gente for comparar com o Brasil, no Brasil está em torno de 72,5, ou seja, mais de 7 anos a mais, tá? 83% da população é urbana. No Brasil esse número é maior, chegando a quase 90%. A taxa de fertilidade é de 1,87 filhos por mulher. É uma taxa baixa, igual a do Brasil. O correto seria pelo menos de 2,1% para 2,1 filhos por mulher, para a gente ter uma reposição assim que não gere falta de mão de obra e nem dificuldades, por exemplo, para a gente poder pagar a previdência social dos idosos, ok? E a taxa de crescimento populacional é 0,81% ao ano, ou seja, a população aumenta menos de 1% por ano no que diz respeito ao quantitativo. Estados Unidos hoje tem mais ou menos, de acordo com os dados recentes, 333 milhões de habitantes. É um país populoso, tá? Vamos ver aqui. Agora, outros dados interessantes aqui em relação aos Estados Unidos. Isso aqui é a pirâmide etária dos Estados Unidos aí. E aí, ó, isso aí é segundo o censo de 2010. Segundo esse censo, quase 80% da população é branca, tá? Hispânicos é 15,4%. Os hispânicos, gente, eles estão relacionados ao quê? Aos latinos, ou seja, pessoas que falam o espanhol como língua oficial, tá? Você tem ali os negros, que são os os afro-americanos, perdão, que correspondem a 12,8%. Você tem os asiáticos, 4,5%, e as outras etnias, 2,9%, tá? Mas a gente vê ali que nós temos o predomínio da população branca nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos hoje ele vem passando, assim como o continente europeu, um rápido crescimento de idosos, porque a expectativa de vida é alta, tá? E está tendo também um aumento significativo de latinos naquela região ali. Está relacionado com um fluxo cada vez maior de imigração da América Latina, tá? Então, existem regiões ali, por exemplo, que o espanhol ele é mais ouvido se você for lá, por exemplo, como no Novo México, que é o próprio inglês, tá? E os Estados Unidos também tem uma diferença linguística muito grande.
A gente não fala que os Estados Unidos têm um idioma oficial. A gente fala que os Estados Unidos têm um idioma principal, que é o inglês. Mas esse país tem uma grande diversidade linguística, pois em vários estados o espanhol é presente, tá? E o espanhol é a segunda língua mais estudada nos Estados Unidos, tá? Você tem também algumas áreas de francês e em alguns territórios tem dialetos nativos, ou seja, dos indígenas ali da época, tá? E aí, gente, aqui tem um mapinha muito interessante mostrando para vocês em porcentagem aonde estão os brasileiros. Lá nos Estados Unidos, nós temos pelo menos 1.300.000 brasileiros, segundo essa fonte aqui de 2014. 10% estão na região da Califórnia, 37% nessa parte central aqui, principalmente em Colômbia, tá? Você tem 20% na Flórida, 9% em Nova Jersey, 17% em Massachusetts e 7% em Nova York. Em Nova York, pessoal, nós temos uma concentração menor. Por quê? Porque é muito caro viver em Nova York. Então, o custo de vida é elevado, tá? Aonde você tem uma maior concentração de brasileiros, ou seja, dos 37% aos 20%, como por exemplo na parte central e na Flórida, são regiões mais baratas se comparadas às outras áreas. Viver na Califórnia e viver em Nova York é muito caro, tá? Nessa costa leste aqui, principalmente, é caro, tá? Os Estados Unidos, ele vai ter essa mestiçagem muito grande, principalmente por conta da imigração. E a gente vê que, na maioria das vezes, a imigração que ocorre nos Estados Unidos é uma imigração ilegal. Por quê? Porque é muito difícil entrar de maneira legal nos Estados Unidos. E muitas pessoas do mundo inteiro querem realizar esse sonho americano de ter uma vida como os estadunidenses possuem. Então a pessoa vai com uma ilusão muito grande em relação aos Estados Unidos, tá? E aí, o que vem acontecendo? Tá tendo um controle cada vez maior das fronteiras por parte do governo norte-americano. E aí, gente, o controle vai ser muito maior na região sul e sudeste dos Estados Unidos, porque é nessa região que o pessoal entra muito ali, principalmente pelo México, tá? Agora, gente, a gente vai falar de segregação, preconceito e movimentos sociais nos Estados Unidos. Às vezes a gente pensa que os Estados Unidos não tem problema, mas ele é um país altamente problemático, onde nós temos uma segregação racial significativa e a segregação social também. Segregação, para quem não se lembra, diz respeito à divisão, tá? E esse processo de segregação, ele ocorreu principalmente relacionado ao processo de colonização, que nesse período de colonização, quando o país foi se tornando independente, havia uma negação por grande parte da sociedade de dar aos negros, os antigos escravos, os direitos civis que qualquer pessoa poderia ter. Então houve um processo de lutas da população negra muito significativo nos Estados Unidos, e vários líderes, com destaque para 3 que a gente pode falar aqui, que é o Malcolm X, o Martin Luther King e o Ray Charles. Eles lutaram para que os negros tivessem uma posição na sociedade norte-americana tão significativa assim como os brancos. Então, essa parte, esse apartheid social foi muito significativo e ainda existe, infelizmente. A gente viu aquele rapaz há pouco tempo, aí, acho que se eu não me engano, um pouco mais de um mês, que foi morto por um policial branco por asfixia com um joelho no pescoço, e isso resultou numa série de protestos, de movimentos sociais contra o racismo nos Estados Unidos. É muito séria a questão do racismo. Todo mundo aqui já deve ter visto a série Todo Mundo Odeia o Chris, e lá a gente vê muito disso. A gente vê que existe esse racismo enraizado no americano, tá? Há também, gente, como a gente viu ali, uma segregação social, mas há também uma segregação espacial. Há uma divisão nas cidades norte-americanas em 3 áreas: guetos, subúrbios e periferias. Os guetos, gente, são realmente espaços que são segregados, divididos o quê? Pela etnia, tá? E o que acontece? Isso está relacionado muito à questão da origem do país da pessoa, por exemplo, o asiático, ou então a religião, o judeu, mas principalmente nos guetos. Os guetos são ocupados pelos negros nos Estados Unidos, tá? É como se fosse aonde o Chris morasse lá no seriado, tá?
E nesse gueto é uma área que possui prédios padronizados. Sabe aqueles prédios populares que a gente tem aqui no Brasil? Então, os guetos são aqueles prédios, aquelas moradias onde as pessoas normalmente são pessoas pobres, tá? E por mais que haja uma divisão por etnia, há o predomínio da população preta e pobre naquela área, tá? E o gueto, assim, ele não está tão distante do centro, não. Ele está próximo ao centro. É uma área do centro que é, assim, um pouco desvalorizada. Nós temos também os subúrbios, que são as regiões mais isoladas do centro. E geralmente são constituídas por casas de médio a grande porte, tá? Nessa região fica a população branca, principalmente de classe média. É aquela imagem que a gente vê nos filmes norte-americanos, daquelas casas bonitas, uma ao lado das outras, onde não há cerca, onde não há portão, tá? E nós temos também as periferias. As periferias, gente, elas são regiões muito afastadas, tá? Muito afastadas do centro. E nessas regiões, que a gente chama de regiões periurbanizadas, concentra-se normalmente a população mais pobre, tá? Mais pobre ainda que nos guetos. E essa população ali das periferias, há uma concentração principalmente de imigrantes. Porque lá nos guetos, como eu falei para você, tem asiático, tem judeu, mas é assim, gente que já nasceu ali nos Estados Unidos e tem a origem daquelas regiões, tá? Principalmente os afro-americanos. Já nas periferias, não. São as áreas mais pobres das cidades norte-americanas, tá? Onde nós temos uma concentração de imigrantes. O latino, quando ele vai para lá, um brasileiro, ele realmente vai ficar onde? Na periferia, ok? Estados Unidos, nós vamos falar agora um pouquinho das megalópolis, tá? Ô, gente, megalópole nada mais é do que uma conurbação de duas ou mais regiões metropolitanas, tá? E nos Estados Unidos nós temos a primeira megalópole a surgir e a megalópole mais influente do mundo, que é a de Boston. Essa megalópole nada mais é do que uma conurbação que agrega metrópoles das regiões metropolitanas de Boston até Washington, né, que é o Distrito Federal, passando pela Filadélfia e indo até Nova York. Essa é a megalópole mais importante não só dos Estados Unidos, como também do mundo. É como se fosse o centro comercial do nosso planeta, tá? E aqui está essa megalópole. Ó, vou passar o mouse aqui, tá de laranja, Boston. É essa região aqui. Nós temos também a megalópole de Chypres, tá? Que ali foi o resultado do desenvolvimento de um cinturão industrial naquela região ali, tá? As suas cidades ali dessa megalópole, a de Chypres, elas têm uma conexão muito grande com os distritos industriais e os tecnopolos, tá bom? E essa megalópole de Chypres, que é essa aqui, ó, que está de uma cor meio mostarda, ela vai pegar a região metropolitana de Chicago até Pittsburgh, tá? Essa região aqui. Tem uma influência também na região aqui no sul do Canadá também. E nós temos uma megalópole mais recente, que é a Sansan, que vai de San Diego até São Francisco, tá? Aqui na Califórnia, passando por Los Angeles, que é uma cidade muito importante, tá? E essa megalópole, ela surgiu principalmente por conta da indústria cinematográfica dos Estados Unidos, que atraiu uma grande população para trabalhar nela ali. Eu já falei para vocês que nós temos a concentração ali de Hollywood, e também porque ali fica o Vale do Silício. E como nós já vimos, o Vale do Silício é uma região de indústria de ponta, de tecnologia avançada. E isso atraiu muitas pessoas para trabalhar nessa região e as cidades foram crescendo muito. Se você já viu o Good Doctor, aquela série lá do Globoplay que fala do Bom Doutor, San José, que está aqui, ó, na megalópole de Sansan, é a cidade onde ocorre a filmagem da série, tá? E aí essa megalópole ela chama Sansan justamente porque vai de San Diego até São Francisco, mas passa por Los Angeles e passa também, e tem uma influência muito grande pela cidade aqui, ó, de Tijuana, no México, e não aparece aqui no mapa, ok? Agora, nos Estados Unidos existe um termo chamado cidades mortas, tá? São cidades que já foram polos industriais, tá? Muito significativos, só que ao longo dos anos foram perdendo território para outras cidades que foram surgindo e desenvolvendo a sua indústria, tá? O caso mais famoso é o caso de Detroit, tá? Detroit, gente, sofreu a partir da década de 90 uma imigração, ou seja, uma saída cada vez maior de habitantes da classe média alta ali no centro, tá?
E o pessoal foi indo para os subúrbios e outras cidades. E com o fechamento de algumas fábricas, cuja tecnologia estava ultrapassada, Detroit foi ficando assim, ó, como se fosse uma cidade fantasma, tá? E aí veio a crise de 2008, e aí várias empresas que tinham em Detroit faliram mesmo de vez, tá? E aí a população desempregada aumentou tanto que aproximadamente 76 mil imóveis foram abandonados, tá? É como se 76 mil casas tivessem sido largadas, tá? E mais de 30% da população se encontrava abaixo da linha de pobreza, tá? Então Detroit em 2013 chegou num status de cidade falida, tá? E apelidado de cidade fantasma. O governo tem tentado reverter essa situação porque Detroit é uma cidade muito importante, tá? Uma cidade que foi uma cidade turística. Então está havendo investimentos na cidade e o governo tem oferecido incentivos fiscais, ou seja, coisas que atraiam indústrias para lá, como por exemplo vários anos sem pagamento de impostos e doação de lotes para que a indústria queira ficar em Detroit, porque Detroit está sumindo, está desaparecendo a população de Detroit, ok? Para finalizar, gente, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão da sociedade de consumo norte-americana, que é o estilo American Way of Life, tá? O estilo de vida americano. O que seria esse estilo de vida? O principal objetivo desse estilo de vida norte-americano é estimular o consumismo e alavancar a cultura de que com um bom esforço e trabalho duro seria possível qualquer um ter uma vida próxima e alavancar o dito modo de vida, tá? É uma frase que contribui muito para o desenvolvimento do sistema capitalista de produção, tá? Essa questão de consumir é uma característica muito forte dos Estados Unidos. Para você ter noção, de cada 10 produtos que são vendidos no mundo, 6 são norte-americanos que compraram. Então eles querem passar o quê? Essa ideia de que consumir vai fazer bom para você e você tem que consumir para você ser uma pessoa feliz, tá? Então esse estilo de vida ele vem sendo passado para o mundo todo, tá? Isso é amplitude e influência você pode observar principalmente pelo cinema e os seriados norte-americanos, aquela vida deles robusta, gastando dinheiro, aproveitando o que pode e o que não pode, estimulando o consumo de produtos específicos e criando novos conceitos de linguagens populares, tá? E aí, para finalizar mesmo, é importante você entender que esse estilo de vida ele vai de encontro muito às ideias ambientalistas, tá? Se todo mundo tiver esse estilo norte-americano não, né? Que norte-americano é o mexicano, o canadense também. Esse estilo estadunidense de viver, o nosso planeta não suporta. Ele não consegue fazer com que vá para frente realmente, ok? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.